Me causou um grande espanto foi quando eu comecei a penetrar no hospital e ver o que se via era um campo de concentração nazista. Doentes nus, sujos, despidos, jogados pelo chão, não tinham leitos, não tinham cama, não tinha nada, dormiam pelo chão, sujos, e uma coisa que me estarrecia eram os pátios. Os pátios eram o rebutalho. Eles ficavam lá apodrecendo no tempo, compreendeu? Não viam médico, eram poucos os médicos não vinham se deter com pacientes crônicos. O primeiro ato meu, quando assumi mesmo a direção, foi derrubar todas as grades. Eu levei um ano para reorganizar aquele hospital. Ele estava tão destruído. Eu levei mais. Quando eu reorganizei com formação de equipes interdisciplinares, compreendeu? Reuniões periódicas, compreendeu? Com prática de esportes para os pacientes, passeios com os pacientes da comunidade. Eu comecei a abrir as portas, né? A mostrar que eles não eram como a comunidade pensava, pessoas perigosas que iam agredir, que iam matar e esfolar. Matriculamos 34 pacientes. Eu me lembro bem de mim, levantando os pacientes do chão, dopado. E começamos corajosamente a alfabetização. E no final desse curso, dos 34 matriculados, 17 se alfabetizaram. Que muitos dos pacientes que estão hoje aqui residindo aqui, eles estiveram no Juliano Moreira em algum tempo. Nós temos, por exemplo, pacientes que estão aqui há 22 anos, né? E que estiveram lá no Juliano Moreira. Então a gente fala assim, que os pacientes daqui são remanescentes do Juliano Moreira. Hoje a gente tem aqui no CIASPA, né, um conceito de atendimento, de assistência muito diferenciado do que era. Eles participam de várias atividades, né, eles saem daqui, vão para passeio, eles fazem lanche terapêutico. Alguns vão e compram as roupas que eles querem. Aqui dentro mesmo nós temos atividades como oficina de dança, nós temos uma escolinha, né, que tem 2 pacientes que estão aprendendo a ler, a escrever. Isso. Nós temos, por exemplo, oficinas, né, oficinas mais variadas, dentro assim, do que a gente captou de potência, né, de trabalho, né. Então, assim, a gente tem muitos pacientes que bordam, alguns pacientes que confeccionam tapetes, alguns pacientes que pintam. Esse isolamento, a sociedade não admite mais isso. O movimento de luta antimanicomial, ele foi fundamental para isso. Para essa mudança de visão e mudança de abordagem, né? Foi um movimento nacional que está aí há 20 anos fazendo essa luta, um movimento social importante do nosso país que vem fazendo essa luta contra o preconceito, contra o estigma, contra a discriminação e que conseguiu muitos avanços. O CAPS ele tem procurado sair dos seus muros, sair aqui de dentro, ele tem procurado trabalhar mais para fora, fazendo essa reinserção social. Através de quê? Através das atividades em museus, em cinemas, indo com pacientes, por exemplo, na estação das docas, fazer um passeio, num clube, em espaços onde a comunidade circula. O CAPS Renascer ele tem as oficinas terapêuticas, que são oficina de pintura, oficina de serigrafia, oficina de bijuteria.
tem várias oficinas terapêuticas que trabalham tanto os objetivos terapêuticos quanto a formação de alguma nova habilidade para essa pessoa poder depois trabalhar em casa, ter um outro tipo de renda. Trabalha também os grupos, né, grupos de psicoterapia, os grupos de psicomotricidade, e hoje a gente teve uma aquisição muito importante para o CAPES, que é o professor de educação física, que vai trabalhar com as atividades esportivas. Por exemplo, aqui no nosso caso a gente tem uma piscina boa, ele vai começar a fazer atividades de hidroginástica com a nossa clientela. A gente tem um projeto importante agora com a Secult, em parceria com a Secult, que é a Saúde Mental é Cult, que a gente busca aprimorar as nossas ações nos serviços, nos CAPs, com o apoio da Secult. Por exemplo, pegar um grupo lá do Carlos Gomes, da Escola de Música, e fazer um convênio com a gente para que a gente possa tanto aprimorar os técnicos que fazem a intervenção, quanto os usuários, para eles terem essa oportunidade, essa possibilidade de conhecerem sobre música, de começarem a musicalização e quem sabe daí a gente tirar talentos, como eu te falei, a gente tem talentos aqui. Nós temos hoje já no estado do Pará 39 CAPs, né, situado em várias regiões do estado, e conseguimos agora uma aprovação muito importante do dia 13 de agosto, que foi de aprovar a 5 CAPs 3, que são os CAPs que funcionam 24 horas do dia, os CAPs mais fortes para atenção à crise. Então, isso tem sido um mérito importante na consolidação da política, além de trabalhar com os jovens trabalhadores que hoje estão no estado, em função do egresso de uma quantidade considerável de jovens trabalhadores no campo da saúde mental, essa perspectiva de cuidar com cidadania, cuidar em liberdade. Eu acho que esse é o grande desafio, legitimar essa pessoa, entender que essa pessoa tem uma existência que precisa ser cuidada e pensar que essa existência pode ser cuidada em liberdade e não mais excluída no modelo anterior ao hospital psiquiátrico. A microfilmagem da documentação do Juliano Moreira foi algo essencial. O Juliano Moreira e o seu acervo sofreu como o próprio prédio sofreu. Primeiro, por conta do próprio trâmite do dia a dia, que leva a documentação ao que a gente comumente chama erroneamente de arquivo morto. Todas as instituições vão guardando e esquecendo aquele passado que não é morto. Porque as pessoas que estão ali descritas viveram, sentiram, choraram, e a gente tem que recuperar essa documentação para ter acesso a essa vida do passado. Então, o acervo do Juliano Moreira passou por esse processo do dia a dia, que foi deixando de lado essa documentação, até que as implicações dos anos 80, com o fim da ditadura militar, o envolvimento da sociedade e as tragédias do dia a dia, que foi o incêndio do antigo hospital, e a própria militância pela extinção dos alienados, restritos ao mundo, segregados do mundo, de certa maneira deixou essa documentação um pouco de lado, o que acontece no final dos anos 80 é uma tentativa de salvaguardar essa memória. Então, quando o hospital é desativado, a documentação continua lá. E aí o Prodepa faz um estudo para poder microfilmar todo o hospital de clínicas. Dentro deles encontraram essa documentação que começa nos anos 30, já não existia documentação do século XIX, ela foi perdida, e termina nos anos 90, já depois da desativação do hospital, com os remanescentes que foram enviados para outros lugares, aqueles que não podiam ser devolvidos à família. Havia um usuário de saúde mental que estava no canto lá, tocando um violão imaginário, e algumas pessoas passavam e instigavam esse usuário. Olha, é doido, não é para estar aqui, é para estar no hospital psiquiátrico. Outras legitimavam aquele ato e aparecia um rapaz e oferecia um violão de verdade para aquele sujeito. Aí o sujeito ficou agradecido
E no final das contas, quando o cidadão, já achando que estava cumprindo já o seu dever de fraternidade, solidariedade, foi embora, esse usuário levantou a mão e disse: muito obrigado, né? Hoje eu já posso ter 2 violões, o meu e o seu. Aí eu penso que essa história retrata, né, assim, que não precisamos ensinar para essas pessoas que esse violão é imaginário, né, mas dialogar com ele com um cunho de fraternidade, solidariedade para fortalecimento desta perspectiva humana, né. Uma coisa eu aprendi: não há ninguém inteiramente são como não há ninguém inteiramente louco. Os grandes loucos da humanidade que fizeram fizeram loucuras, arrastaram nações e nações para guerras e destruições, viu? É uma loucura que era aprovada por multidões. Cada um de nós é um ser único, e quando as pessoas que convivem com a gente percebem que ele é assim, fica muito mais fácil.